para a gente observar no detalhe aqui, em continuação ao esticamento do pensamento. Vamos lá. Terminamos 2019 distantes 2,5% do que éramos em termos de desempenho econômico ao final de 2014. Entramos na pandemia no curso de 2020 e terminamos 2020 6,4% distantes do que éramos ao final de 2014. É uma distância muito grande. Vamos fazer uma comparação com economias de outros países para a gente perceber que a gente cai já do fundo do poço. Porque dizem que a economia do Brasil caiu muito pouco em 2020 em relação à queda da economia dos outros países. Mas a gente vai perceber que os outros países caíram do alto. Nós caímos do fundo do poço. Olha só, vamos observar aqui, ó. Vamos começar pelos Estados Unidos. Vamos deixar aqui sempre para a gente comparar. Os Estados Unidos, no mesmo período, enquanto a gente está atravessando a Grande Depressão Econômica Brasileira, 2014 até o tempo presente, 2022, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. 2014 e 2020, periodização. Ano a ano, 2014, os Estados Unidos crescem 2,4%, né? 2015, somando o crescimento de 2014 com 2015, a gente tem um crescimento acumulado de 5%, em 16, 6,6%, acumulando o crescimento, chega em 2017, crescendo entre 2014 e 2017, 8,8%, 2018, no acumulado, 11,7%. E 2019, termina 2019 com 14% de crescimento acumulados entre 2014 e 2019. Vem a pandemia, cai a economia norte-americana em 2020, mas entre 2014 e 2020 cresceu 10,6%. Quando a gente compara com o nosso muito amado Brasil, olha aqui, mesma periodização. Até o intervalo é interessante, porque o intervalo de crescimento entre 2014 e 2019, de 2,4% até 14%. O do Brasil. De 0,5%, chegando a menos 5,9% em 2020 e 2021, 1,3% negativo no cumulado. Interessante aqui, a economia brasileira termina o ano de 2021 distante do que era o desempenho econômico ao final de 2014 em cerca de 2%, ainda muito distante. Nós hoje ainda estamos vendo a economia brasileira funcionar pré-2014, em termos de força do desempenho do PIB, Produto Interno Bruto. Precisamos conversar sobre isso. Vamos continuar nossa comparação aqui, Quando a gente compara o mesmo período, olhando para a economia da China, 2014 cresce 7,4%, vai crescendo ano a ano, chega em 2017 com crescimento acumulado de 27,9%, chega aqui, termina o ano de 2019 com crescimento de 40,6%. Isso é um crescimento robusto de uma economia que busca se desenvolver. Inclusive no curso do primeiro ano da pandemia, a China ainda cresce, entre 14 e 20, 42,8%. É o nosso competidor internacional. Estados Unidos, voltar aqui, Estados Unidos, China, Índia, que chega a 2020, termina 2019 com crescimento acumulado entre 14
E final de 2019, 40,7%. Olha o nosso amado Brasil, ó. Olha a competição internacional como a gente está apanhando, ó. Nada de bom tem acontecido por aqui há muito tempo. Ó, 5,9% negativo, né? Termina 2020. Aqui, ó, era o que eu queria ver. Chegamos pré-pandemia completamente despreparados. Chegamos em 2020 completamente despreparados. Menos 2% entre 14 e final de 19. Estamos perdendo na competição internacional. Vamos lá. Canadá. Crescimento ano a ano. 1,4%, 2,6%, 3,8%, 5,9%, 8,9% aqui, ó. Chega para o enfrentamento da pandemia com crescimento acumulado entre 14 e 19 de 11,9%. Olha o nosso Brasil. 2% negativo, navegando na região negativa, no fundo do poço, desde 2014. O mundo é uma arena de competição empresarial e os estados fazem política monetário-fiscal, fazem política monetário-fiscal, política comercial, né? Esse é o jogo, a concorrência internacional. Olha a Alemanha, 14, 1,5%, 15, cresce, mais, olha, chega com crescimento acumulado entre 14 e 19, 12,3%. Precisa mostrar o Brasil de novo? Não precisa, né? Precisa sim, para a gente observar que isso daqui, minha gente, é mensagem de esperança. O Brasil tem muito espaço para crescer. Nenhuma economia no mundo, hoje, no mundo de países efetivamente que tem economia forte, o Brasil é um deles. Nenhum país do mundo tem esse espaço para crescer aqui como o Brasil. Ó, taxa de desemprego alta, aí 11%. Taxa de informalidade alta, 40%, né? A taxa do trabalho precário, do trabalho precarizado sem direitos trabalhistas, né? E de jornadas de trabalho extensíssimas. 15 horas a jornada diária de trabalho dos entregadores ciclistas de aplicativos. Ó, salário mínimo congelado já há muito tempo, há 5, 6 anos. Capacidade ociosa na indústria alta, cerca aí de 25% ou mais, e ato de produto negativo, que é o quê? Que é a diferença entre o que a economia cresce efetivamente em relação ao que ela poderia crescer com os recursos econômicos que ela tem. Nosso hiato de produto fica navegando aí entre menos 5% e menos 7%, o que quer dizer que o Brasil poderia estar crescendo ano a ano 4,5%, 5,5%, ano a ano. 6%, 4,5%. No entanto, crescemos, deixa eu voltar aqui, desculpe-me. Ó, crescemos 1,3%, 1,8%, 1,2%, 3,9% negativo. Quer dizer, temos espaço para crescer, mas não crescemos. Olha o nosso espaço para crescer aqui, ó. É a nossa grande depressão, né? Com essas características aqui, a gente tem condição de fazer uma política monetário-fiscal expansionista de taxa de juros baixa, taxa referencial de juros baixa, Banco Central reduzir a taxa Selic, e isso equacionado, administrado e coordenado com programas de investimentos, principalmente saneamento básico, puxados fortemente pelo orçamento da União Federal. Gasto com investimento público, né? Quando a taxa de juros cai, é o momento essencial para o Estado poder se endividar para fazer os investimentos que farão a economia crescer. É isso. E muito triste perceber que o Estado federal atual, né, o governo federal atual, governou a maior parte do tempo com taxa Selic muito baixa, as mais baixas da história do Brasil. Contudo, no entanto, nada aconteceu no setor produtivo. Nossa economia continua estagnada. Ó, só observarmos aqui, ó. Terminamos 2021 cerca de 2% distantes do que éramos ao final de 2014. É isso. Continuaremos.